É um prazer estar com os irmãos hoje. Recebi esse convite do Jay, um pastor amigo, por quem eu tenho muito respeito e admiração. E eu louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito nos irmãos e através dos irmãos ao longo desses anos todos. Muitas pessoas têm sido edificadas, famílias. Ver essa quantidade de crianças aqui alegra o coração. Uma igreja que tem muitas crianças, sinal de vida, né? Igreja, famílias se aproximando, se chegando. E oro para que Deus continue abençoando vocês grandemente. Sempre que lembrarem, ore por nós. Estamos na Igreja Batista do Jardim Botânico. Recebe esse nome porque ela começou no Jardim Botânico, mas hoje o endereço da igreja, há 30 e poucos anos, fica na Professor Saldanha, com o Jardim Botânico, mais próximo à Lagoa. Estamos ali no desafio de evangelizar aquela região do Rio de Janeiro. Hoje, um dos grandes desafios do Brasil, do Rio, é a Zona Sul. Poucas igrejas e um contingente expressivo de pessoas precisando ouvir o Evangelho. E nós estamos ali servindo ao Senhor. Eu peço aos irmãos que sempre que lembrarem, orem por nós. Eu quero pensar com vocês hoje sobre um tema bem sugestivo. Lembra-te de Jesus Cristo. E o texto é 2 Timóteo 2, verso 8. Você pode abrir sua Bíblia ou mesmo ler aí no boletim informativo, que o texto está disposto também. Essa é uma passagem bem instrutiva. Eu oro para que sejamos edificados na palavra na noite de hoje. 2 Timóteo 2, verso 8, diz assim, a viva e eficaz palavra de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, Paulo foi o maior teólogo do cristianismo, isso é ponto pacífico. E não apenas isso, o maior escritor do Novo Testamento, o maior plantador de igrejas, foi um homem de características bem singulares, mas, sobretudo, Paulo foi um pastor de almas. E esse documento que nós acabamos de ler, ele deve ser lido sempre com uma reverência a mais, eu diria assim, porque são as últimas palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Ele está encarcerado em Roma, na antessala do martírio, talvez algumas semanas, no máximo, alguns meses depois de ter escrito essa carta, ele foi decapitado por ordem expressa do imperador Nero. E essa carta é a segunda que ele dirige a Timóteo, seu filho na fé. É interessante notar, de todos os amigos de Paulo e todos os seus discípulos, Timóteo era o mais próximo de Paulo. Ele várias vezes chama Timóteo de meu filho Timóteo. Se você fizer a leitura da narrativa de Atos, escrita por Lucas, o médico amado, você vai observar que Paulo teve esse encontro com Timóteo na segunda viagem missionária, numa região chamada Licaônia, entre a Ásia Menor e a Cilícia, onde Paulo nasceu. E o texto vai dizer que, chegando ali, numa cidade chamada Derbe, Paulo encontrou um discípulo chamado Timóteo. Nós temos algumas notas biográficas bem interessantes sobre a vida dele. Ele era filho de um pai pagão e de uma mãe cristã, e uma avó também cristã, ambas judias convertidas à fé cristã. E o texto vai dizer que Paulo o levou consigo para a viagem missionária. E é interessante porque as pessoas daquela região davam bom testemunho daquele rapaz a quem chamavam de discípulo de Jesus. Alguns vão dizer que Timóteo tinha no máximo, 17 anos de idade, quando Paulo o convidou para seguir viagem com ele. Passaram-se alguns anos, e quando Paulo escreve essa última carta, Timóteo agora é o pastor de Éfeso, uma das principais cidades do mundo antigo, a capital da Ásia Menor, capital política, econômica, religiosa, cultural. Ele é um pastor na casa dos 30 e poucos anos, e ele tem uma série de problemas. Ele está enfrentando lutas dentro da igreja e fora dela. Timóteo é alguém que tem problemas de saúde. Paulo, inclusive, recomenda a ele que cuide das suas constantes enfermidades. Ele é alguém que tem uma personalidade difícil, no sentido de que ele é tímido, e para liderar uma igreja com a timidez dele, Paulo chega a dizer, Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de ousadia, moderação, coragem. Timóteo tinha fraquezas emocionais, e Timóteo, ele tem o elemento jovem. Inclusive, Paulo diz, ninguém despreza a tua mocidade. Não é demérito ser jovem, mas aquela comunidade, de alguma maneira, resistia à liderança daquele jovem pastor. E tem o problema externo, as heresias,
a perseguição. E Paulo já havia, então, escrito uma primeira carta, e agora escreve essa segunda carta, e o tom dela, além de algumas recomendações pastorais em linhas gerais, é uma carta de encorajamento, a última palavra do mestre ao seu discípulo, ao seu filho na fé. E Timóteo está recebendo encorajamento. E é curioso notar, porque nós vivemos, mutatis mutandis, realidades muito similares. Nós temos dificuldades, problemas, lutas, dentro e fora, no contexto da igreja, no contexto do lar, na sociedade na qual estamos inseridos. E nós precisamos de encorajamento. Nós precisamos de palavras que nos incentivem a permanecer na fé e seguir em frente. Não obstante a isso, é muito comum, na atual conjuntura, diante dessa indústria da autoestima, da indústria das palavras, dos cursos motivacionais, as pessoas sugerirem que nós temos que olhar para dentro de nós, para as nossas potencialidades, para seguir em frente, e, por vezes, todo o discurso de motivação que a gente ouve fora e, lamentavelmente, dentro das comunidades cristãs, é um discurso antropocêntrico, humanista, centrado no homem. Observe que toda a linguagem de Paulo tem um tom evangélico, no sentido de que apela para o evangelho. Paulo diz para Timóteo: olha, você é o cara, você é bom, você é cabeça, não é cauda. Paulo não diz esse tipo de coisa para Timóteo. Como é que alguém pode ser encorajado vivendo dias difíceis? Como é que nós podemos ser encorajados? E Paulo começa essa sessão inteira, que vai do verso 1 em seguida, é uma palavra de encorajamento, e observe como ele começa o verso 1, deixa a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo, diz assim, vai ser projetado também para facilitar: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo está encarcerado, na antessala da morte, e ele encoraja aquele jovem pastor, dizendo: filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo dá a fonte onde nós todos podemos encontrar real e eficaz encorajamento para toda e qualquer situação adversa. E quem está escrevendo isso é alguém que está preso, mas tem uma profunda convicção na soberania de Deus, na suficiência da sua graça, na sabedoria da providência, e por isso ele não desanima. E ele encoraja aquele jovem pastor dizendo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça tem residência, a graça tem fonte, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Timóteo recebe esse grande encorajamento para seguir em frente na sua jornada. E em seguida, nessa sequência de encorajamentos, Paulo vai usar 3 metáforas bem curiosas. Eu não vou me deter nelas por conta do tempo, mas ele vai falar do soldado dedicado, do atleta disciplinado e do agricultor paciente. Timóteo, nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida. Ou seja, se você está no fronte e o mundo não é um parque de diversões, nós estamos num campo de batalha, você precisa tomar cuidado para não se entreter com as coisas da vida civil. Você é um soldado, você é um militar no campo de batalha. E você precisa ser dedicado, porque você foi arregimentado para isso. Você não é um voluntário, você foi alguém vocacionado para essa obra. Foi Deus que a gente colocou aí em Éfeso. E essas pessoas, sob os teus cuidados, precisam ser pastoreadas. Por isso, fortifica-te na graça. Seja um soldado dedicado. Ele fala do atleta disciplinado, uma linguagem muito comum no mundo greco-romano, sobretudo no campo do atletismo. E Paulo vai dizer, olha, nenhum atleta será coroado se não disputar segundo as regras. Há regras. Há uma necessidade de disciplina, de firmeza. Você não pode ser inconstante, tenha disciplina. E como dizia um poeta brasileiro, disciplina é liberdade. E Paulo está dizendo isso para Timóteo. E ele fala sobre o agricultor paciente. O agricultor deve ser o primeiro a colher os frutos. Mas entre o plantio e a colheita há um tempo, há um processo, há etapas, há demandas. Seja paciente, Timóteo, os frutos virão. Um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Você precisa ser maduro, seja paciente. Então Timóteo está sendo encorajado a permanecer firme, a cumprir a sua vocação, que era pastorear aquelas pessoas, mas, sobretudo, permanecer firme no Evangelho até o final. E aí Paulo chega no ápice dessa série de encorajamentos, e ele diz então, lembra-te de Jesus Cristo. E essa pergunta, ou melhor,
esse texto impõe uma pergunta. Não é estranho que um apóstolo escreva para um pastor dizendo: lembra-te de Jesus Cristo? E a melhor maneira de você estudar a Bíblia, de crescer no conhecimento das Escrituras, é dialogar com o texto. A Bíblia é um livro vivo. E a pergunta é: por que Paulo está recomendando a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo? Ele esqueceu? Ele não sabia quem era Jesus Cristo? Houve ali um esquecimento temporário? O que aconteceu? É curioso porque Paulo está trazendo à memória um fato que nós também precisamos trazer à memória. Nós temos uma facilidade, uma inclinação inerente a nos esquecer de gloriosas verdades que não podem ser esquecidas. E essa relação entre memória e esquecimento, ela está presente em toda a história da redenção. Por exemplo, a Páscoa, quando Deus, por atos extraordinários, tirou o povo do Egito, e logo depois de atravessar o Mar Vermelho, celebração da Páscoa, e o texto está lá muito bem claro: quando vocês estiverem celebrando a Páscoa, e as crianças perguntarem: que rito é este? Qual é o significado disso? Respondam para elas: ensina esta geração e as gerações subsequentes, é a Páscoa do Senhor, como Deus nos tirou do Egito. A Páscoa, portanto, era um memorial redentivo, para que aquela geração e as futuras gerações jamais se esquecessem: nós fomos escravos, agora somos libertos, porque Deus nos libertou. No segundo momento, na gloriosa obra de Cristo, o clímax da redenção, a ceia foi instituída em memória do Senhor. Por que nos reunimos periodicamente para memorar a obra de Cristo, sua morte e ressurreição? Porque é uma propensão, há uma inclinação ao esquecimento. E Timóteo, ele precisava trazer à memória a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E esse verbo aqui, lembra-te, o antônimo dele, o contrário, é familiar na língua portuguesa. Se eu perguntasse aqui, o que é que significa amnésia? O que significa? Esquecimento. É uma palavra grega. E a palavra que Paulo usa aqui é anamnese. É ativar a memória. Se amnésia é esquecimento, anamnese é memória. Ele já sabia, ele teve de fato uma experiência pessoal com Jesus Cristo, mas parecia que havia se esquecido disso. E é curioso notar como os problemas, como as dificuldades, as adversidades pelas quais passamos, têm um poder tirânico de enfraquecer nossa memória. Cantamos verdades gloriosas, fazemos confissões de fé belíssimas, mas basta passar por um vale, basta passar por um momento de adversidade, parece que as verdades são pulverizadas, esquecemos. E Paulo, um experiente pastor, inclusive ele se denomina Paulo o Velho, escrevendo ao jovem pastor, diz: meu caro, lembra-te de Jesus Cristo, traz à tua memória quem é Jesus Cristo. E Paulo vai fazer duas afirmações em correlação a essa afirmação, que tem vários desdobramentos. Observe o que ele diz. Primeiro, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, de entre os mortos. E aqui Paulo toca numa questão fundamental para a nossa fé. Quem é Jesus Cristo? Ele é o crucificado e ressurreto. Isso é a síntese para nós. É o coração do Evangelho. E essa afirmação, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, pelo menos tem 3 desdobramentos aqui, 3 implicações diretas. Primeiro, ele morreu por nossos pecados. Ele, de fato, morreu por nossos pecados. Quando Paulo pede a Timóteo para trazer à memória o Cristo vivo, Cristo ressurreto, de imediato ele deveria fazer conexão com a morte de Cristo. A morte penal, vicária, substitutiva. Cristo morreu. E observe que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele apresenta o que na história da teologia é chamado de credo cristão, o coração da nossa fé. 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Que texto belíssimo. Veja a linguagem de Paulo. Irmãos, ele está se dirigindo à igreja em Corinto, nesse capítulo magno, capítulo 15. Irmãos, eu entreguei a vocês o que eu recebi.
O que é que Paulo está dizendo? Eu não fiz adições nem subtrações. Eu entreguei o que eu recebi, e o que eu recebi é central. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras. Paulo fala, portanto, da obra de Cristo, conectada, morte e ressurreição. E Timóteo deveria pensar nisso. Esse é o grande encorajamento que alguém pode experimentar. Trazer à memória que a obra perfeita de Cristo foi consumada. Ele morreu por nossos pecados e Ele está vivo. Isso é interessante porque há mais de 200 anos, um missionário anglicano chamado Henry Martyn passou aqui pelo Brasil em direção à antiga Pérsia, hoje no Irã. Ele era um filólogo brilhante da Universidade de Cambridge, falava vários idiomas orientais, e ele foi para lá com a intenção de traduzir Bíblias para aquelas línguas orientais. E o navio que ele embarcou passou pelo Brasil monárquico, à época Salvador capital, e ele ficou 15 dias aqui. E ele escreveu no seu diário as impressões que ele teve sobre o Brasil. Isso é curioso. E então ele diz no seu diário, entre outras coisas, o seguinte: o Brasil é um país onde há muitas cruzes, mas os brasileiros não conhecem a mensagem da cruz. Parece que ele escreveu ontem. A despeito de tantas cruzes, nos hospitais, nas repartições públicas, nas capelas, nas igrejas, boa parte das pessoas não conhece a mensagem da cruz. E o escândalo maior é que boa parte dos cristãos, e em particular dos cristãos evangélicos, herdeiros da reforma, não conhece a mensagem da cruz. Basta observar a linguagem pagã, o modo de pensar meritório. Salvação não diz respeito ao que você faz ou deixa de fazer. A salvação é algo que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo. Naquela cruz ele bradou, está consumado. Cristo não morreu para possibilitar salvação, Cristo morreu para garantir salvação. O profeta diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, no sentido de confiamos em sua obra, e a justiça dele nos é imputada. Nós cremos na sua obra, na morte perfeita, vicária, em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, ele ressuscitou, o túmulo está vazio. E ao crer na pessoa de Jesus Cristo, nós somos graciosamente, gratuitamente salvos, sem ter que fazer nada. Isso é o Evangelho. Adicionar coisas a isso é retroceder. Se você ler, por exemplo, os documentos oficiais da Igreja Romana, Verbum Dei, por exemplo, está escrito lá, que a salvação é pela graça. O que nos distingue do catolicismo romano é que para nós, herdeiros da reforma, a salvação é pela graça somente. Não é graça mais obras, graça mais penitência, graça mais invocação dos santos, graça mais aditivos. Não, é pela graça somente. Justificados pela graça, mediante a fé, temos paz com Deus. Tudo centrado na pessoa bendita de Jesus Cristo. E boa parte das pessoas parece se esquecer disso. E Timóteo deveria trazer a memória. Lembra-te do Cristo ressuscitado. Ele morreu por seus pecados. Quando Jesus Cristo estava sendo conduzido para o Calvário, naquela que historicamente foi chamada de Via Dolorosa, depois de ser maltratado naquela madrugada e, enfim, um corpo extremamente cansado, ele carregando o madeiro nas costas, ele tomba, ensanguentado nas ruas de Jerusalém, e um grupo de mulheres começa a chorar. E ele então recupera o fôlego, e Lucas diz que ele olha para aquelas mulheres e diz assim: filhas de Sião, não chorem por mim, chorem por vocês e por vossos filhos. É lamentável reconhecer que ainda hoje há pessoas olhando para a obra de Cristo com pena. Na época da Páscoa, por exemplo, é comum assistir filmes como A Paixão de Cristo, e as pessoas ficam com pena. Caramba, não precisava ter morrido. Meu irmão, se ele não morresse, não haveria possibilidade de vida. Você só é abençoado porque ele foi amaldiçoado. Você só pode ser aceito por Deus porque ele foi abandonado naquela cruz. Isso é o coração do Evangelho. Ele nasceu para morrer. O Natal é o prelúdio da Páscoa. E essas informações, essas doutrinas são basilares. A igreja precisa recuperar isso. E Paulo encoraja Timóteo não com palavras frívolas,
mas com evangelho, com doutrina substancial. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Portanto, ele morreu por nossos pecados e mais, ele está vivo e presente. Porque por vezes nós, se não houver um cuidado, é possível que a gente pense na pessoa de Cristo como uma pessoa tão distante, e às vezes alguns até imaginam a ressurreição como um folclore. O que importa é que Jesus ressuscitou no meu coração. A ressurreição de Cristo foi física, visível, real, histórica. Cristo está vivo. Ele foi visto por um grupo de mulheres, pelos apóstolos, por Tomé, que duvidou no primeiro momento, por Tiago, seu irmão, que depois se converteu e tornou-se uma coluna da igreja de Jerusalém. Paulo diz no capítulo 15 que ele foi visto de uma só vez por mais de 500 testemunhas. Jesus Cristo está vivo e presente na vida da igreja. Nós não podemos vê-lo nesse momento, mas de acordo com as Escrituras, ele está no meio da igreja. Se você fizer a leitura do livro de Apocalipse, ele é aquele que passeia no meio da igreja. Ele está vivo, meus irmãos. E Timóteo deveria trazer à memória, o mesmo Cristo vivo, que está comigo nessa cela em Roma, está contigo em Éfeso. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo, pregando a sua primeira mensagem, depois do Pentecostes, diz assim: vós o matastes, falando para a audiência judaica, crucificando por mãos de Nico, sim, vocês mataram o Senhor, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. O túmulo está vazio. Que maravilha, que notícia gloriosa. Hoje é domingo, gente. Hoje é domingo. Hoje pela manhã nós celebramos a ceia do Senhor, e é sempre um momento tão singular, tão memorável, quando nos reunimos para trazer à memória que aquele ser bendito e amado, que a si mesmo se ofereceu, que a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz, que a despeito de nossa vileza, torpeza, a despeito dos nossos deméritos todos, nos amou até o fim, tão intensamente, foi capaz de suportar a humilhação da cruz, que foi capaz de ser amaldiçoado em nosso lugar, tudo por amor. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele está vivo no meio da igreja, louvado seja o seu nome. Um amigo meu viajou para o Haiti 3 meses depois daquela tragédia que aconteceu alguns anos atrás, aquele terremoto, centenas, milhares de pessoas morreram. Eles estavam num barracão da ONU, onde algumas pessoas estavam lá para receber a primeira refeição do dia, e era um grupo expressivo de gente. Ele disse que quando ele entrou naquele barracão, ele olhou e viu a face da desesperança, a tristeza, órfãos, viúvas, as pessoas sofridas diante daquela tragédia gigantesca. E ele falou: meu Deus, quanto sofrimento. E lá estavam esperando a refeição, o horário de servir a refeição. E de repente uma senhora se posta em pé e começa a cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. E todo mundo começou a cantar. E aquele ambiente que estava pesado pela tristeza, parece que raiou o sol da esperança. Cristo está vivo, Ele é o fundamento da nossa esperança. Paulo chega a dizer: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida, Moisés diz no Salmo 90, que ela pode ser comparada a um palmo. Tiago diz que é uma neblina que cedo passa. Estamos a um passo da eternidade. A gente pensa pouco nisso porque o nosso coração foi secularizado. Nós somos materialistas, nós só pensamos no que a gente toca, sente, nas coisas tangíveis e perceptíveis. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você está caminhando para a eternidade, e um dia nossos olhos verão o Redentor, o Cristo ressurreto. E Timóteo deveria trazer à memória isso. Lembra-te de Jesus Cristo. João passou por uma experiência extraordinária na ilha de Patmos, aquela colônia penal romana. Está escrito no capítulo 1 a experiência que ele teve com Cristo ressurreto. Diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que experiência extraordinária. Sentia-se abandonado, um proscrito, sentenciado, e o Cristo vivo aparece para ele. Ele cai como morto, diante do resplendor, da refulgência, da glória de Cristo. E o Senhor, numa atitude de complacência,
toca com a mão direita, não temas, João. Eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem está no comando não é Nero. Quem está no comando é o ressurreto Filho de Deus. Não é nisso que nós cremos? Não é essa doutrina abençoada, doutrina da providência? O Deus que criou, sustenta e dirige todas as coisas. E de fato quem está no comando é o Senhor. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um terceiro desdobramento, Ele é Deus. Ele está vivo, está presente, e a ressurreição atesta a plena divindade de nosso Senhor. Lá no prólogo de João, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a quem somos testemunhas. Outra linguagem interessante no capítulo 3, quando Pedro vai dizer: matastes o autor da vida. Que mistério! A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual somos testemunhas. Isso é interessante porque há um paradoxo aqui. Como que alguém pode matar o autor da vida? A Bíblia está cheia de paradoxos, que não são contradições. E é interessante porque aquele indivíduo nasceu ali em Belém, é o agente de toda a criação. Karl Barth, que foi um grande teólogo, a despeito das fraquezas que teve em alguns pontos da sua teologia, refletindo sobre a doutrina da encarnação, ele dizia: como entender esse mistério? Aquela criança balbuciando naquela manjedoura é o agente de todo o universo criado. João disse: sem ele, nada do que foi feito se fez. E este ser encarnado é plenamente divino. O texto vai dizer: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e que nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Na Inglaterra, séculos atrás, sofrendo por conta do liberalismo, que estava vindo da Alemanha e contaminando muitas igrejas, o problema da divindade de Jesus Cristo chegou no parlamento de Westminster, e a igreja da Inglaterra está vinculada, a igreja anglicana, ao Estado. E um grupo de deputados estava debatendo esse assunto: Jesus Cristo é plenamente Deus? Ou é um tipo de Deus, ou a divindade é um mito? E um daqueles parlamentares, um homem brilhante, tomou a palavra e disse: meus amigos, vamos pensar um pouco. Se o notável William Shakespeare entrasse nessa sala, todos nós ficaríamos de pé, iríamos saudá-lo como um brilhante homem que foi. Se Jesus Cristo entrar por essas portas, nós todos iremos nos prostrar diante dele e dizer: Rei meu e Deus meu. Ele não é qualquer pessoa, ele é plenamente divino. E essa doutrina, ela é inegociável. Homens, no período da igreja antiga, naqueles primeiros 5 séculos da história, deram uma vida para sustentar a doutrina trinitária, em particular a doutrina da plena divindade de Cristo, contra os arianos que sustentavam que Jesus Cristo não era plenamente Deus, mas no máximo um tipo de Deus. E nas Escrituras nós temos várias passagens que atestam a plena divindade de nosso Senhor. Você não se curva, você não reconhece o senhorio de uma projeção humana, de um ídolo humano, mas do Deus eterno que se fez carne. Ele é plenamente divino. Ele chegou a dizer, um grupo de judeus, um grupo de interlocutores questionando a ele, e ele então diz assim: Abraão viu meu dia e se alegrou. Espera aí, você não tem nem 50 anos, diz que Abraão viu o seu dia? Jesus então olha e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E quando Jesus disse, eu sou, eles ficaram injuriados, porque essa afirmação reportava-se à lei, à experiência de Moisés. Quando perguntarem quem eu sou, diga que eu sou. Jesus Cristo é plenamente divino, bendito seja o nome do Senhor. Diz mais, ele é descendente de Davi. Se a afirmação ressurreto dentre os mortos aponta para a divindade de Cristo, a segunda expressão que Paulo usa aí, descendente de Davi, aponta para plena humanidade de Cristo. E aqui preciosas lições para nós. Por quê? Observe,
Primeiro, Jesus Cristo é plenamente humano. João 1, verso 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do gênito do Pai. Vamos repetir juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Você já parou para pensar nisso, na humanidade de Cristo? Algumas pessoas não têm dificuldade, por exemplo, para reconhecer a divindade. Jesus Cristo é divino. Mas você já parou para pensar que Ele é plenamente humano como você? Que Ele é carne e osso, igual a você, exceto em pecado, mas igualzinho a você? É impressionante ou não é? É de fato impressionante. E quando Paulo fala, lembra de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, ele está apontando aqui para a humanidade de Cristo. E há um texto no livro de Apocalipse que diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi. Pergunta é, o que significa ser a raiz e a geração de Davi? Palavras do próprio Cristo, ele está afirmando sobre si, sobre a sua identidade. Raiz é a origem de Davi. Davi tem a origem no Cristo, que é verbo eterno. E ao mesmo tempo ele é geração de Davi, porque segundo a carne ele é um descendente de Davi. Só há um ser no universo que pode dizer: eu sou a geração e a raiz de Davi. Raiz e geração. Plenamente divino, plenamente humano. Isso faz toda a diferença. Nós servimos a um ser que conhece as nossas dores, que conhece as nossas lutas, que conhece as nossas adversidades, porque é humano igual a nós. Isso realmente é impressionante. Agostinho, brilhante teólogo da igreja, em uma de suas obras, ele fala sobre a encarnação de uma maneira tão especial. A linguagem dele é a seguinte, é um poema. Ele diz assim: o Criador do universo foi feito homem, para que ele, o soberano das estrelas, pudesse mamar no seio de uma mãe, para que aquele que é o pão tivesse fome, a fonte tivesse sede, o caminho ficasse cansado em sua jornada, a verdade pudesse ser acusada de falso testemunho, a força pudesse crescer fraco, o curador pudesse ser ferido, para que a vida pudesse morrer. Ele se fez carne para experimentar a morte em nosso lugar. O Verbo se fez carne, cumprindo uma profecia lá, o proto-evangelho nos portões do Éden. O Senhor prometeu enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele foi profetizado em toda a história da redenção no Antigo Testamento. E Paulo diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para resgatar aqueles que estavam debaixo da tirania deste mundo, do adversário, da culpa, da morte, do pecado. Era necessário que ele se fizesse homem, e de fato ele se fez homem, como todos nós somos humanos, exceto em pecado. O único ser humano que jamais pecou. Ele é o novo Adão, que passou pelo teste e foi aprovado, cumpriu cabalmente a lei, amou a Deus sobre todas as coisas e amou o seu próximo como a si mesmo. João 1, versos 1 e 14, dizem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha. É um mistério. Essa chamada união hipostática, as duas naturezas numa pessoa, é um mistério. Naquela passagem que Jesus Cristo está atravessando o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e tem aquela tempestade, o barco começa a correr o risco de naufrágio, os discípulos, alguns deles experientes pescadores, fazem todos os esforços necessários, não conseguem a manobra necessária, acordam o mestre que está dormindo na proa do barco: mestre, não te importa que pereçamos? E o Senhor levanta, aquieta o vento e as ondas bravias, e eles ficam impressionados e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pergunta: por que ele dormia na proa do barco? Cansaço, ser humano, e ao mesmo tempo divino. E aí é um paradoxo interessante do Barth: cansado, porém onipotente. Quem pode entender esse sondável mistério? Bendito seja o Senhor, plenamente Deus, plenamente homem. E mais, ele é cheio de compaixão. É um ser que conhece as nossas dores. O autor de Hebreus diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O autor de Hebreus escreve para encorajar também um grupo de cristãos, na sua maioria hebreus convertidos à fé, que estavam sendo tentados a abandonar o caminho, e ele vai dizer o seguinte: olha, o nosso sumo sacerdote não é um Deus distante, é um Deus que conhece as nossas dores, que conhece as nossas fraquezas. Pare e pense comigo. Se você já se sentiu traído, decepcionado, frustrado, angustiado, entristecido, abandonado, todas essas experiências nosso Senhor passou. De modo que quando levamos a Ele as nossas cargas, as nossas aflições, o Senhor está dizendo: eu sei o que você está passando. A única e fundamental diferença entre as nossas aflições e as aflições de Jesus Cristo é que em nada, em nenhum momento, Ele jamais pecou. Ele disse aos fariseus e escribas do seu tempo: quem de vocês pode me arguir a consciência? Quem aqui pode me acusar de algum pecado? Ele é o justo, o imaculado Cordeiro de Deus. Mas isso faz diferença, você apresentar suas aflições a alguém que se importa com você. De fato, se importa com você. Um amigo meu, alguns anos atrás, na verdade há quase 20 anos, teve uma experiência significativa nas ruas de Recife. Ele já era um pregador bem conhecido no Nordeste, e ele estava indo pregar numa expressiva igreja da capital pernambucana, e teve uma chuva forte, aquelas chuvas de verão, no final da tarde, ruas alagadas, e ele teve que deixar o carro num posto e atravessar uma viela para uma outra avenida principal, para pegar um táxi para ir para a igreja, para não se atrasar. E quando ele está atravessando aquela viela, ele está com a Bíblia na mão, com um terno, gravata, aquele estereótipo de pastor, de crente. E quando ele está passando, tem um homem sentado naquele beco escuro. E quando ele está passando pelo homem, um indivíduo diz assim: fale de Jesus para mim. E ele continua caminhando e falando: desculpa, mas não tenho tempo, estou atrasado. E ele continua andando, e rápido, acelerado. Quando ele está para atravessar o beco escuro, o homem grita assim: se o teu Senhor estivesse aqui, ele me daria atenção. Ele para, não consegue mais seguir em frente, ele volta e fala: você me perdoe, se o meu Senhor estivesse aqui, ele te daria atenção. Mais importante que as multidões são as pessoas. Cristo é cheio de compaixão. Ele começa a conversar com o homem, senta e começa a falar do Evangelho, apresenta a pessoa bendita de Cristo, crucificado e ressurreto. Em determinado momento da conversa, o homem abre a mochila surrada, tira um diploma plastificado, engenheiro civil pela Universidade de Pernambuco, estava nas drogas, na sarjeta, perdeu a família, dignidade, emprego, tudo, e naquela noite escura, a misericórdia, a compaixão de Cristo usou um pecador para transmitir o Evangelho. Cristo é cheio de compaixão, Ele vai ao encontro do necessitado, Ele se importa conosco, nós não somos números, irmãos, aqui nós somos algumas dezenas de pessoas, mas Ele nos chama pelo nome, numa época como a nossa, de coisificação das pessoas, e uma tentativa sórdida de personalizar por interesses escusos. Cristo, de fato, dignifica, reconhece o valor, a dignidade inerente do ser humano, Ele tem compaixão do perdido. Que maravilha saber disso. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, acusado de ter profanado o templo, por ter levado para lá Tito, que era um grego, possivelmente, ele deve ter ficado muito triste, porque o texto vai dizer lá em Atos que os judeus gritavam querendo matá-lo, conspiraram contra a vida de Paulo. E Paulo então diz para o comandante romano: olha, eu sou romano e eu tenho direito de defesa, eu quero falar. Então o comandante diz: olha, eu também sou cidadão romano, isso me custou um alto valor. Paulo: eu sou por direito de nascimento, eu sou de Tarso, eu quero falar. E Paulo então se dirige àquela audiência e começa a falar da sua conversão, e as pessoas não querem ouvir e começam a dizer: você tem que morrer, você tem que morrer. E então o comandante leva Paulo para a fortaleza, e de lá, por causa de uma conspiração, mais de 200 homens escoltam Paulo para Cesareia de Filipe, Cesareia Marítima, às margens do Mediterrâneo, capital administrativa do império. Paulo fica lá. E o texto vai dizer, e eu imagino que Paulo estava com o coração moído, chamado de traidor, profanador pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios conterrâneos. E o texto vai dizer o seguinte: olha o que aconteceu. Na noite seguinte à prisão, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse o quê? Coragem. Que experiência Paulo ter tido, hein? Abatido, naquele calabouço, o Senhor aparece para ele e diz: coragem.
Da mesma maneira que você deu testemunho do meu nome em Jerusalém, você vai dar em Roma. Não é o fim da linha. Você ainda vai mais longe e vai dar testemunho do meu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu conheço bem poucas pessoas hoje aqui, mas eu tenho certeza de que há 3 categorias de pessoas aqui. E eu falo isso sem medo de errar. Há os que estão passando por um vale sombrio, e vale significa momento difícil, e essa dificuldade pode ser das mais variadas. Você está passando por um vale, você acabou de sair de um vale, ou você está indo para um vale. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Senhor estará sempre conosco, Ele nunca faltará conosco, Ele é rico em compaixão. O meu avô, que recentemente completou 93 anos, lá na fazenda, sempre dizia para mim, para os meus irmãos, para os meus primos, naquelas rodas na varanda da fazenda, lendo os salmos e compartilhando a fé, transmitindo às outras gerações a sua fé, dizia: meus filhos, nunca se esqueçam, Deus enxerga no escuro. Às vezes a nossa vida está tudo trevoso, a gente não sabe em que direção, é a perdição existencial. Isso acontece até mesmo com o mais fiel e firme cristão, não sei em que direção seguir. Deixa Deus te conduzir, Ele enxerga no escuro e Ele se importa com você. Para finalizar, ele foi humilhado, mas também foi exaltado. Quando Paulo fala do descendente de Davi, imediatamente é uma conexão com a própria história de Davi. Jesus é filho de Davi. E antes da glória, veio a cruz. Antes da coroa, antes de ascender ao trono, Davi foi muito perseguido por Saul. E há uma relação entre Jesus Cristo, porque Davi é um tipo, né, de Cristo. E observe que Paulo vai dizer no hino cristológico, lá de Filipenses: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o ponto final? Não. A humilhação, sim, mas também é uma exaltação do Redentor. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Paulo está dizendo: Timóteo, a vida cristã envolve adversidade, humilhações, lutas. Paulo mesmo faz uma lista de lutas pelas quais ele passou. Mas olha, as nossas tribulações são leves e momentâneas quando comparadas à eternidade. Isso é importante frisar numa época como a nossa, em que a teologia do triunfo, a teologia da prosperidade e tantas falsas teologias têm tanto espaço nas comunidades evangélicas no Brasil. Muita gente pensa que aceitar a mensagem do Evangelho, reconhecer Jesus Cristo como Senhor de sua vida, é uma espécie de apólice contra problemas. Muito pelo contrário, no mundo tereis aflições. Mas deixa eu dizer uma coisa, os nossos problemas, comparados ao que está destinado a nós, não são absolutamente nada. A grande questão é que nós pensamos pouco na eternidade. Jonathan Edwards sempre orava: Deus, estampa a eternidade diante dos meus olhos. Não me permita, Senhor, perder de vista que sou peregrino, caminhando para a eternidade. Então, nossa vida é muito curta, é breve, e em certo sentido incerta, porque nenhum de nós tem gerência dela. Você não pode afirmar: amanhã estarei vivo. Não temos gerência da vida. O mais robusto dos atletas, o mais vigoroso atleta, com a mais perfeita saúde, um resfriado, pode colocá-lo numa cama. Veja como a nossa vida é frágil, e a gente precisa trazer memória a isso. Ser cristão não é receber apólice de seguro, ser cristão é reconhecer que Cristo é Senhor, que a Ele devemos tudo, que Ele é a fonte inesgotável de toda alegria. Viver é Cristo, morrer é ganho, porque a gente cruza o rio e encara o sorriso do Redentor, aquele que é o amado de nossa alma. E Paulo então encerra dizendo assim: fiel esta palavra, olha como termina o parágrafo. Fiel esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Olha a linguagem. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo conclui dizendo para Timóteo: esses problemas não têm a palavra final, Timóteo. Permaneça firme,
lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Sabe o que a tradição diz sobre Timóteo? Paulo, nós sabemos que tempos depois ele foi decapitado e se tornou para nós um símbolo de perseverança, o grande apóstolo aos gentios. Timóteo permaneceu firme no seu ministério em Éfeso, e historiadores antigos vão apontar uma tradição antiga, que ele, pregando nas ruas de Éfeso, uma turba o apedrejou, ele foi amarrado a um cavalo e arrastado pelas ruas de Éfeso até a morte. Ele não retrocedeu, ele experimentou a cruz e, consequentemente, a glória. E a palavra Timóteo, uma conjunção de duas palavrinhas gregas, significa basicamente o seguinte: honrando a Deus. E ele honrou a Deus em vida e na morte, porque estava diante de si o glorioso evangelho, Cristo crucificado e ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Posso contar para vocês uma história? Já que nós estamos no meio da Copa do Mundo na Rússia, vou mostrar para vocês uma igreja. Essa é a Catedral de Cristo Salvador. É uma igreja belíssima, no coração de Moscou. Essa igreja, ela foi construída no período dos czares, né? Mas a história dessa igreja ela é muito interessante porque, lá no século XIX, quando Napoleão Bonaparte começou a tomar toda a Europa ocidental, invadir também a região, o leste europeu, ele invadiu a Rússia com 600 mil homens. Ele estava determinado a tomar para si o Império Russo. À época, quem era o czar era Alexandre I. Ele é vinculado à Igreja Ortodoxa. E o exército russo era menor, menos experiente. O de Napoleão era uma força bélica que já havia dominado e subjugado todas as forças que tinham resistido. E então Alexander I convocou a igreja para um dia de oração e jejum, porque só Deus poderia livrar a Rússia da tirania de Napoleão. E atribui-se ao inverno rigoroso da Rússia, a derrota de Napoleão, ele é humilhado e volta para a França. Tempos depois, ele vai de mal a pior. Ali foi uma espécie de derrocada, início de uma derrocada para ele. E então esse czar, ele objetiva construir uma igreja que fosse um tributo a Cristo o Salvador, reconhecendo que a Rússia foi livre daquela situação pela providência divina. E ele então empreendeu essa construção, que demorou 70 anos. Igreja não é prédio, mas os prédios, as catedrais, os edifícios, têm muito a nos ensinar. Senso estético, símbolos, beleza, a teologia por trás de tudo isso. E essa igreja ela é belíssima, ela foi construída, portanto, no dia da inauguração, foi feito vários cânticos reportando-se à graça divina, ao livramento, à soberania, à providência. Ok, início do século XX, Revolução, 1917, os bolcheviques tomam o poder. Tempos depois, tem uma imagem aí, triste imagem, 26 de maio de 1933, o Stalin manda dinamitar a igreja. Ele havia empreendido no seu coração perverso riscar o cristianismo do coração do povo russo, e então ele manda tirar tudo que é precioso daquela igreja, todo o cobre, todos os painéis, tudo que era valioso, e só fica então a estrutura, e ele manda então demolir, dinamitou, implodiu aquilo lá. Ele queria construir ali um monumento à União Soviética, né? Pois bem, tempos depois, Stalin morreu, e muito recentemente, no ano 2000, um grupo de igrejas de várias partes do mundo se mobilizou para reconstruir aquela igreja em memória ao Redentor, em memória a Cristo. E essa igreja está lá hoje, no coração de Moscou, vocês podem visitá-la. E por que eu estou dizendo isso? A igreja ela não é um projeto humano, a igreja ela é de Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja dele. Edificarei a minha igreja. E o que é a igreja? A igreja é um conjunto de pessoas alcançadas por essa graça. Então, tanto a igreja como um todo, a organização, a instituição, igreja, quanto indivíduos que dela fazem parte, pertencem a Cristo. A sua vida está nas mãos do Senhor. Não é um problema, uma crise emocional, um problema financeiro, um problema familiar, não importa a natureza do problema que você esteja passando. Podemos confiar que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E Ele cuida de nós, Ele nos ama. E a prova maior de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Os escoceses têm uma canção que diz assim: amado Cordeiro sofredor, teu sangue precioso nunca perderá seu poder, até que toda igreja de Deus resgatada seja salva para não mais pecar. Morreste por nós, por isso vivemos para ti. Somos teus no tempo e na eternidade. Pertencemos a Deus no tempo e na eternidade. Vamos ficar em pé e encerrar lendo Hebreus. Queria que vocês lessem comigo. Vamos ler juntos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E mais, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhe para o autor e consumador da sua fé e siga em frente. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Vamos orar. Convidar aqui o pastor João Cardoso para orar por nós. Pedir ao Senhor que aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Senhor, o nosso coração está rendido aos teus pés por esta declaração de quem tu és. Tu és o Senhor, Rei ungido de Deus, Rei sobre todas as coisas. Reina sobre o nosso coração. Hoje queremos, Senhor amado, entregar uma vez mais a nossa vida a Ti, Senhor amado. Queremos um Senhor como Tu és, Senhor amado. Um Senhor todo-poderoso. Um Salvador, Senhor amado, que não está distante, que entregou e provou o Seu amor na cruz. Ó Senhor amado, a ponto, Senhor amado, de ter a cruz, na cruz, Senhor, a maior declaração de amor, ó Senhor, e a rocha suficientemente alta, Senhor, para hoje subirmos, independentemente do vale, do tipo de vale que estemos passando. Senhor, sempre te teremos a Ti, sempre Tu serás, Senhor, o nosso amado. E nós seremos a Tua noiva e Tu o noivo, Senhor. Que hoje Tu venhas, Senhor, a edificar o nosso coração em Ti. Ó Senhor, vem nos chamar, vem nos pastorear, Senhor, com o Teu cajado, com a Tua vara. Vem governar sobre nós. Aqui está a Tua igreja, edifica a Tua igreja em Ti. Glorifica-te nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém.